Paz do Senhor, queridos irmãos, como que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos aqui dar início à nossa aula do ETAD, lição de número 6, do nosso livro Epístolas Gerais. Queridos, não deu para a gente fazer a aula ao vivo nessa quinta-feira, mas nós estamos gravando essa aula aqui para que os irmãos possam dar continuidade em sua aprendizagem. Espero que todos os irmãos estudem e assistam essa videoaula, que é de suma importância para que os irmãos aprendam. Queridos, eu tenho uma bebezinha de 2 anos de idade, eu gravo de casa, aqui do meu escritório. No entanto, os irmãos podem ouvir aí a vozinha da bebê brincando, gritando, tá bom? Espero que isso não incomode os irmãos. Espero que os irmãos se concentrem no conteúdo do que vai ser ensinado, que vai ser explicado aqui, tá bom, meus irmãos? Para quem tem o livro, a página é a página 94. Para quem tem a apostila em PDF, a lição é a lição de número 6, ok? O tema é a segunda epístola de Pedro. A lição que nós vamos estudar hoje é a segunda epístola de Pedro e sobre o que ela vai tratar. Amém? O tema dessa epístola, inicialmente, é a necessidade do conhecimento para se combater as falsas doutrinas. Ou seja, Pedro aqui, na sua epístola, a partir do capítulo 1, ele vai começar a mostrar a importância de se ter um conhecimento sobre Deus e sobre Jesus. Entender que para que a gente consiga enfrentar ou até mesmo combater falsos ensinos, falsos ensinamentos que vão contra a palavra de Deus, a gente precisa ter conhecimento de Deus e ter conhecimento de sua palavra. Esse conhecimento que a gente adquire sobre Deus, sobre Jesus Cristo, ele só é adquirido, irmão, com um estudo da palavra de Deus, com a meditação da palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo de número 1, do verso 3 ao verso 10, está escrito assim: todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Observe, irmãos, que Pedro, ao escrever isso, ele mostra que adquirir conhecimento de Deus, estudar a palavra de Deus, nos mantém com os pés firmes, com os pés sólidos, sobre forte rocha, que é a base da nossa fé, o conhecimento que vem de Deus. A Bíblia diz, o profeta Oséias, se eu não me engano, disse assim, que o povo pereceu por não ter conhecimento sobre Deus. Observe uma coisa, nós temos uma certa ala evangélica que ensina que não se deve estudar a Bíblia Sagrada. Há outros que dizem que teologia esfria o crente ou deixa o crente afastado de sua espiritualidade. A grande realidade que nós precisamos entender
é que é uma desculpa, é uma falácia falar isso. Por quê? Primeiro vamos de trás para frente. Os espiritualistas ou as pessoas que dizem ser espirituais, eles são fundamentalistas. E observe o que é isso, pastor. O que significa ser fundamentalista, pastor? Significa que alguns ensinos, algumas doutrinas que essas pessoas ensinam nas igrejas, ou para convertidos, novos convertidos, ou para quem congregam com eles, são doutrinas que eles criam na mente deles, da cabeça deles. E observe uma coisa, irmão. Um crente, um cristão, uma pessoa que aceitou a Jesus, uma pessoa que crê em Deus, eles precisam entender que a doutrina, aquilo que ele crê, ou aquilo que ele vai aprender, ou ele vai ensinar para alguém, tem que emanar das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada. Não se pode, queridos irmãos, ter uma doutrina, um ensinamento, algo que vai dirigir a vida de outras pessoas, criada da sua própria cabeça, porque você acha que é isso. E qual que é a grande dificuldade em que nós temos hoje? Nós temos uma dificuldade, irmãos, que é de que pessoas nasceram em igrejas assim, que ensinam dogmas, e nós chamamos isso de teologia dogmática, que ensinam coisas que a Bíblia não ensinam, que é preceitos de homem, que é doutrinas e regras internas de igreja, mas que a Bíblia não ensina a fazer. A única regra de fé e prática que o crente deve seguir é a Bíblia Sagrada. E Pedro, ele está advertindo aos irmãos estudarem a palavra de Deus, a fim de resistir os falsos mestres. O propósito da epístola. Ao lermos 1 Pedro, verificamos que a epístola tem por objetivo principal encorajar a Igreja de Cristo ante ao perigo de cair sob o peso da perseguição, da tribulação, enquanto 2 Pedro foi escrito para alertar quanto ao perigo de divisões na Igreja, causada por falsos mestres que nela viriam a introduzir-se. Ou seja, aqui Pedro ele está com medo exatamente do quê? Por que ele vê a necessidade de escrever a epístola de 2 Pedro? Ele vê a necessidade de escrever, vendo que a igreja pode se dividir por causa de ensinamentos que não são fundados na palavra de Deus. E aí o que acontece? Ele vai escrever para os irmãos se aterem em buscar conhecimento de Deus, a fim de combater falsos profetas ou falsos mestres, falsos ensinadores que iriam surgir no meio da igreja. Por que surge falsos mestres dentro da igreja? Por que surge pessoas que ensinam coisas erradas dentro da igreja? Por que é, pastor? Por uma má leitura da palavra, por uma má interpretação da palavra, por um mau entendimento de um texto. É por isso que tem a dificuldade de se... na verdade, é por isso que se surge falsos mestres e tem essa dificuldade entre as igrejas em ter um consenso comum do que a Bíblia diz, do que a Bíblia não diz, do que é certo e do que é errado. Então observe isso, irmãos. Você vai ver que em algumas igrejas há o discurso. Cada igreja tem a sua doutrina.
E a grande verdade é que isso é errado. A igreja do Senhor é uma só, independente de placa. Nós somos cristãos, nós servimos a Jesus Cristo. Não é cada igreja tem a sua doutrina. Por acaso, então, cada Bíblia ensina uma coisa? E não é bem assim a verdade. A Bíblia Sagrada, ela é a regra de fé e prática de todo crente. E doutrina é só aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia é que aponta o que é certo e o que é errado. O que pode um crente fazer, o que não pode um crente fazer. Como um crente deve agir, como um crente não deve agir. É a Bíblia que ensina isso. A Bíblia que estabelece isso. É a Bíblia que revela isso. E por que ela tem essa autoridade? Tem essa autoridade porque a Bíblia é a revelação de Deus para toda a humanidade. Então, Pedro ele escreve essa carta com o intuito de tentar, como que eu posso dizer, diluir a possibilidade de se ter divisão entre a igreja do Senhor por certos ensinamentos que surgiriam. Então nós temos muitos ensinamentos que não são bíblicos, que não são verdade, que não emanam da palavra de Deus. Olha, nós temos aqui no Brasil e no mundo uma instituição religiosa por nome chamada Testemunha de Jeová, que, por exemplo, eles ensinam que um cristão não deve doar sangue, porque o sangue é a alma do corpo, é a vida do corpo, e isso é fazer um pacto, isso Deus não permite. Eles ensinam que Jesus, ele não é Deus, ele é um Deus menor, é um Deus que foi criado. Eles ensinam que Jesus não deve ser adorado. Com base no que, pastor? Com base em distorções bíblicas. Nós temos, por exemplo, uma instituição religiosa conhecida como Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, por exemplo. Essa igreja, por exemplo, é uma igreja que ensina que Jesus Cristo, após a sua ascensão, após a sua subida para o reino dos céus, após a subida dele para o reino dos céus, ensina que Jesus desceu nas Américas, no continente americano, e que pregou para um povo chamado Nefins, e tem toda uma história que se desenvolve por cima disso, e que lá para frente, depois de muito tempo, um homem chamado Joseph Smith encontrou uma placas de ouro conduzido por um anjo chamado Morlone, aonde ele fala para Joseph Smith que a palavra de Deus estava corrompida, que os homens tinham corrompido a palavra de Deus e que era necessário ele escrever um outro livro e tudo mais, baseado nas placas de ouro e tudo mais, e ele desenvolve o livro de Mormon. E isso é uma fábula, é uma doutrina que eles criaram, um ensinamento que eles criaram. Você tem aí também outra instituição religiosa chamada os Adventistas dos Últimos Dias, né, do sétimo dia, que ensinam que deve guardar o sábado, que a alma ela morre, que não há vida após a morte, que todos que morreram estão descansando, aguardando a ressurreição para ir para o céu ou a ressurreição para ser julgado. Essas doutrinas herégicas emanaram do meio das igrejas, de pessoas que não estudaram a palavra de Deus corretamente, como deveria ser estudada, e que hoje difundem aí, por aí afora, grandes conceitos herégicos da palavra de Deus.
Agora observe isso aqui. É só essas seitas que ensinam isso? Não. Dentro do nosso próprio meio evangélico, existem pessoas extremamente religiosas que vestem roupas de santidades, que querem dizer o que pode e o que não pode, sem base nenhuma bíblica para isso. Eu vou dar um exemplo claro aqui para os irmãos entenderem. Observa isso aqui. Quando eu falo a respeito dos mormons, como eu falei, de um anjo que apareceu e mostrou placas tectônicas, placas de ouro para Joseph Smith e tal, Paulo, ele diz em sua segunda carta ao Coríntios, se não me engano, capítulo 11, ele diz assim, ó, se algum de nós, ou até mesmo um anjo, aparecer vos ensinando outro evangelho, que esse seja anátema, porque nenhum evangelho deverá ser ensinado fora este que já vos foi anunciado. Paulo, por exemplo, ele está descrevendo, ele está demonstrando que iria acontecer de pessoas aparecer e dizer que um anjo apareceu e disse que fez e aconteceu. Os irmãos não sabem, mas o islamismo é fundamentado em uma religião, segundo criou um profeta chamado Maomé, que tinha ataque epilético e que nenhum dos seus ataques ele teve uma visão com um anjo chamado Gabriel, que lhe entregou outra mensagem, um outro evangelho, uma outra revelação. E observe isso, essa religião hoje tem a sua ala extremista, por exemplo, que perseguem judeus e cristãos lá no Irã e por fora, o mundo todo ali, naquele continente, e mata pessoas por não quererem aceitar a imposição do que eles creem, do que eles acreditam. E essa religião, a islamista, ela nasceu assim, só para os irmãos entenderem, na figura de um anjo aparecendo para esse suposto profeta chamado Maomé. E que eles dizem que a verdadeira escritura, que o verdadeiro mandamento, que a verdadeira palavra agora é o Alcorão, que é dali que eles se baseiam em todas as suas doutrinas. E o Irã, por sua vez um país, aderiu essa religião como religião matriz de seu país. E eles perseguem judeus, se perseguem cristão e querem exterminar judeus justamente por causa disso e com tanto outro conflito que há ali na faixa de Gaza, para os irmãos entender só a profundidade do que é você não ter conhecimento de Deus e quais são os riscos de falsos mestres que possam te ensinar e o que pode acontecer dos irmãos vir cair numa doutrina dessa estranha. Amém? Então observe isso com muita atenção. Então, o intuito do apóstolo Pedro, em sua segunda carta, foi de advertir ao povo a respeito disso, da busca do conhecimento sobre Deus, de mergulhar-se mais nas escrituras sagradas, assim como vocês estão fazendo, estudando teologia aqui comigo, através do Instituto do ETAD, para que eles não pudessem o quê? Cair nas falsas doutrinas dos falsos mestres, de pessoas que iriam ensinar coisas que não eram de Deus. Nós podemos também aqui perceber uma coisa, a introdução desses falsos mestres que surgem por falta de entendimento da palavra, por falta de conhecimento da palavra, por falta de uma leitura
certa do texto bíblico, eles acabam cometendo equívocos, erros gravíssimos que podem levar as pessoas à perdição de salvação. E não só isso, esses falsos mestres são influenciados também por um espírito diabólico que está a fim de afastar as pessoas da verdade bíblica, ok? Vamos lá. O tema: a necessidade do conhecimento para combater as falsas doutrinas. Primeiro, coisas a lembrar. 2 Pedro, capítulo de número 1 ao verso 21. Pessoas para o crescimento espiritual, poder e glória de Cristo. É o que ele vai tratar no capítulo de número 1, do verso ao verso de número 15, e do capítulo de número 16 ao versículo de número 21. Falsos mestres, ele vai começar a tratar disso no capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 22. Então observe isso. Heresias. Heresia. O que é heresia? A palavra heresia vem de heresis, que quer dizer errar o texto, errar o alvo, errar o sentido, tá bom? Errar o que a Bíblia está querendo realmente dizer. Irmãos, eu tenho vivido uma vida acadêmica de ensino da palavra de Deus, aonde eu passo e percorro por algumas igrejas, dando curso para obreiros, preparatório, também pregando, ministrando a palavra do Senhor. Mas propriamente dito, quando a gente vai ensinar a palavra de Deus, a gente percebe que tem pessoas que leem uma coisa no texto e falam completamente outra do que o texto está falando. Eles estão lendo ali, está escrito na frente deles, mas quando eles vão explicar o que eles leram, eles falam completamente outra coisa em cima do texto. E fazem uma estratégia de manobra, por exemplo, para tentar implementar as ideias dele que eles têm ao texto. Vocês estão fazendo teologia, eu já falei um pouquinho sobre isso e eu vou falar de novo. Pegue um caderno aí e anote isso. Quando você vai estudar a Bíblia, a gente segue regras de uma ciência chamada hermenêutica. A hermenêutica, ela te dá algumas estratégias ou te dá alguns caminhos para que você entenda o texto que você está lendo. Então, algumas regras de hermenêutica que você vai entender o texto, a maneira que você está lendo. E aí, quando você segue essas regras de hermenêutica, você consegue fazer uma exegese. E o que é exegese? A extração da ideia que o texto está querendo dizer, não a sua ideia, do que realmente o autor quis passar. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse exato momento, é uma exegese da segunda epístola do apóstolo Pedro, que significa o quê? Nós estamos procurando entender o que Pedro realmente estava querendo passar e qual que era o assunto que aquele livro, aquela carta, ela realmente tratava. Entende? Então, nesse quesito aqui, os irmãos precisam entender isso, irmãos. Entender isso, que o que nós precisamos aprender quando nós estamos lendo um texto bíblico em qualquer livro da Bíblia, é primeiramente entender literalmente o que o autor daquele livro ele estava querendo dizer. O que ele estava querendo passar. Entender a ideia do autor. Não querer colocar a sua ideia sobre a ideia do autor.
E a grande verdade é que nós se deparamos às vezes com textos difíceis e aí a gente fala assim, poxa, como que é que eu vou explicar isso aqui para a igreja entender? Irmão, não tem que fazer melodrama. A Bíblia está escrita e você tem que pregar a Bíblia assim como ela está escrita. Amém? Julgamento. No capítulo 2, no verso de número 4, verso 9, Pedro ele vai falar a respeito do julgamento. Julgamento dos falsos mestres que estão dentro da igreja, julgamento que começa por dentro da igreja, depois desses falsos mestres. Depois ele vai falar a respeito da blasfêmia, no capítulo de número 2, do verso 10 ao verso 12. Depois ele vai falar sobre a sedução, do capítulo de número 2, do verso 13 ao versículo de número 22. Eu estou aqui mostrando o esboço para vocês, tá bom? Terceiro, o dia do Senhor. Em 2 Pedro, capítulo de número 3, do verso de número 18 até o verso de número 18, Pedro ele vai tratar, do capítulo 3, do verso 1 ao 7, ele vai falar de escarnecedores. Do capítulo 3, do verso 8 ao 16, ele vai falar a paciência do Senhor. Do capítulo 3, do verso 17 ao 18, ele vai vai dar a conclusão disso aqui. Então observe isso aqui, irmãos. O que Pedro vai falar no capítulo de número 3? E só são 3 capítulos que Pedro vai tratar, a gente vai abordar isso mais profundamente daqui a pouco. Ele vai falar a respeito do dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse? O dia do Senhor, ele é retratado desde Antigo Testamento até Apocalipse. É tratado como um dia que Deus ele vai pedir contas à humanidade de tudo aquilo que se foi feito de errado, da vida em que foi levada. E Pedro ele vai tratar do versículo, no capítulo 3, do versículo de número 1 ao verso de número 7, de pessoas que escarnecem de Deus, que zombam das coisas de Deus, que não acreditam nas coisas de Deus. Ele vai tratar de pessoas que estão debochadas, desacreditadas e descredibilizam o que a palavra de Deus anuncia e fala. E que desconsideram todas as consequências da vida que leva de engano. Olha só, observa. Deus, ele dá o livre-arbítrio para o homem. O homem, ele é responsável pelos seus próprios atos, pelas suas próprias escolhas. O homem, ele tem condição de escolher o que é certo e o que é errado. Então Deus ele dá todo esse tempo e dá essa liberdade para você viver. Só que vai chegar um dia em que o Senhor ele vai cobrar de você. A vida que ele te deu, ele vai cobrar de você. E ele vai perguntar para você o que você fez com a sua vida e por que você fez. E aquele dia vai ser um dia de muito ai, de muito choro, de muito ranger de dente. E há uma paciência do Senhor. No capítulo 3, do verso 8 ao 16, até esse grande dia chegar com as pessoas. E depois Pedro ele vai dar a conclusão a respeito de tudo isso. Vamos lá. Texto 2. Coisas a lembrar. Evitando heresias. 2 Pedro, capítulo de número 1, do verso 1 ao 21, é onde nós estamos se baseando nessa explicação aqui para os irmãos. Esta epístola foi dirigida a todos os que receberam de Deus a preciosa fé, lembrando-lhes aquilo que aprenderam, as coisas que eles deviam lembrar eram de grande importância. Pedro destaca este fato. Mas também eu procurei em toda ocasião que depois de minha morte tenhais lembranças dessas coisas,
2 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 15. Lembrar do quê? Lembrar do quê? Evitando heresias e lembrando. Lembrando do que vocês vão aprender. Observe isso aqui, irmãos. Pedro, ele estava falando para uma audiência em que os apóstolos foram os professores, foram os disciplinadores daquele povo que está recebendo essa carta aqui, eventualmente, originalmente. Entende? Então Pedro, ele está dizendo para que esse povo se lembrassem dos ensinamentos em que os apóstolos já haviam ensinado para eles, que tinham recebido do próprio Senhor Jesus Cristo e que tinham entregue a eles. E que diante de tal argumento falcioso, de um ensinamento falacioso, de um falso mestre, que eles pudessem se lembrar daquilo em que eles haviam aprendido dos apóstolos. Agora, simplificando para vocês aqui entender. Simplificando para os irmãos entender. Observe isso aqui. Vocês estão aqui aprendendo do pastor Marcos Divino a palavra de Deus, estudando teologia comigo, correto? E aí, o que vai acontecer nesse exato momento? Vai acontecer que vai passar um tempo, você pode estar no seu trabalho, em um transporte coletivo, ali em uma resenha com alguém, conversando, discutindo alguma coisa, e alguém vem com um ensinamento dizendo que é de Deus, dizendo que é bíblico, mas que esse ensinamento, na verdade, você que está ali ouvindo, sabe que não é verdade. Por que você sabe? Porque você vai lembrar das aulas que você teve teológica, você vai lembrar daquilo que você leu na palavra de Deus, e estudou na palavra de Deus, e você não vai cair na heresia, no erro que essa pessoa ela está ensinando. Então, evitando a heresia é lembrar daquilo que você aprendeu, daquilo que você tem estudado. A necessidade de crescer. Por causa de sua glória e virtude, Deus nos tem dado grandes e preciosas promessas. Vejamos o que elas significam para nós, uma vez que através delas tornamo-nos participantes da natureza divina, livramo-nos da corrupção que pela concupiscência graça no mundo. Ele diz mais: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. O que Pedro está querendo dizer aqui no capítulo de número 1 e no verso de número 5? Pedro está dizendo que quanto mais conhecimento você buscar de Deus, mais conhecimento você adquirir da parte de Deus através das escrituras sagradas, você vai crescer na sua fé. O que é isso? Você vai ter um acréscimo muito grande. Porque, primeiro, para você se converter, para você entrar dentro de uma igreja, você tem que acreditar que Deus existe. Então, isso já é uma fé. Aí você recebe as primeiras orientações ali na igreja onde você se converteu. Você vai lá, você aprende na escola dominical, alguma coisa assim. E você começa a embustecer a sua fé. No entanto,
quando você continua buscando o conhecimento de Deus, você faz com que essa sua fé ganhe substância, ganhe credibilidade, ganhe substância, ganhe firmeza, ganhe crédito. E isso você vai ter fundamentos para fundamentizar a sua fé. Observa, ao escrever sobre fé, Paulo ele descreve dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das que se esperam. Ou seja, a fé ao mesmo tempo que ela serve para você acreditar no que você não vê, conforme Jesus disse a Tomé, bem-aventurado é o que crê sem ver. Ao mesmo tempo que a fé é isso, é a crença no invisível, a fé também é a prova do invisível. Entende isso? A fé também, ela é a prova do invisível. Então, quando você busca conhecimento de Deus, quando você busca conhecimento bíblico, você está dizendo para a sua fé: se alimente, cresça, apareça, comprove, tenha dados, tenha fatos, tenha argumentos. Isso é o buscar o conhecimento. Isso é o que o conhecimento das Escrituras Sagradas ele te traz. Conhecimento a respeito de Deus, de Jesus, e acrescentar a sua fé. Fazer com que a sua fé ela venha crescer, que sua fé ela venha proliferar, que sua fé ela venha se robustecer. Ok? Texto 3. Coisas a lembrar, parte 2. Ok? 2 Pedro, capítulo de número 1, do verso de número 1 ao 21. Baseado aqui, nós vamos falar propriamente do versículo de número 1 ao versículo de número 15. 7 ingredientes para o crescimento espiritual. Olha isso. Do verso de número 1 ao verso de número 15, algumas coisas que nós vamos destacar. Um pensamento aqui que o nosso escritor do livro, na verdade a nossa escritora, foi uma irmã que comentou esse livro, que preparou os estudos. O nome dela é a missionária Julie Gunderson, tá bom? Atuou no Brasil entre o final dos anos 1970 e princípio da década de 1980. A missionária Julie, ela é uma bênção. Eu tenho até alguns livros dessa abençoada que eu já li. Uma grande influenciadora, doutora no mundo acadêmico teológico, tá bom? Vamos ler aqui alguns pensamentos dessa pensadora. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa inteligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, e com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, e com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor, grifo nosso. Isso está escrito em 1 Pedro, do capítulo de número 1 ao versículo de número 15. Neste texto, é do versículo de número 5 ao número 7 que nós lemos aqui agora. Encontramos os ingredientes da receita divina para o crescimento espiritual do crente. Vejamos essas características, as quais o crente deve envidar